Olá, amigos do canal Sobrevivencialismo Minimalista. A nossa escala de conteúdo vem sendo passada, vem sendo transmitida a vocês em uma escala crescente de conteúdo. E hoje, mais um conteúdo que nós vamos passar para vocês que vai necessitar de um pouco do aprendizado dos conteúdos anteriores. O que nós vamos estabelecer para vocês, passar para vocês hoje, são coisas fundamentais dentro do sobrevivencialismo. As 7 necessidades de sobrevivência e a regra dos 3. Em uma situação de sobrevivência, as 7 necessidades de sobrevivência, elas servem para estabelecer a prioridade que pode salvar a sua vida. E ao longo do vídeo, nós vamos dizer quais são essas prioridades. Dessas 7 necessidades básicas da sobrevivência, 4 são necessidades vitais ou básicas, que é a necessidade do abrigo, a necessidade do fogo, a necessidade da água e a necessidade da comida. E 3 delas são acessórias ou complementares, que são as necessidades de primeiros socorros, as necessidades de sinalização e as necessidades de orientação. As 4 necessidades básicas ou vitais, elas são consensuais no meio da sobrevivência. Então todos estabelecem um certo conceito de que elas são essenciais. E as 3 acessórias e complementares, elas não são essenciais, e cada sobrevivencialista vai adequar uma necessidade, ou 2, ou as 3, ou 5, ou apenas ou nenhuma. Então tudo depende do sobrevivencialista. Então essas necessidades de primeiros socorros, de sinalização e de orientação, essas 3 necessidades complementares, são as necessidades que eu acredito que há necessidade de um sobrevivencialista realizar dentro de uma situação de sobrevivência. Então, essas 4 necessidades básicas, que são as necessidades vitais, elas são obrigatórias em uma situação de sobrevivência. Mas dentro da situação de sobrevivência, nem todas vão aparecer dentro da situação de sobrevivência. A alimentação, ela pode aparecer ou pode não aparecer. Depende da velocidade do resgate. E nós vamos entender isso pela essa simples fórmula que eu vou passar para vocês, que é a regra dos 3. O que é essa regra dos 3? É a sobrevivência, aquela sobrevivência pontual que eu falei para vocês, ela integra muito essa questão da regra dos 3 quando há uma sobrevivência pontual na vida de um indivíduo. Porque quando há essa sobrevivência pontual, você tem apenas 3 minutos de oxigênio. Você pode ter 3 horas, pode sobreviver até 3 horas sem abrigo. Você pode sobreviver até 3 dias sem água. E você pode sobreviver até 3 semanas sem comida, sem o seu alimento. Então, partindo nessas 4 necessidades básicas e vitais, se você estiver passando por uma situação de sobrevivência
pontual, a primeira necessidade que você vai precisar estar administrando com os seus conhecimentos e com as suas habilidades. Você lembra dos conhecimentos e das habilidades que eu falei para vocês? E eu citei alguns conhecimentos e habilidades, e dentro delas estavam a água, o fogo, o abrigo, a alimentação. Então, a primeira necessidade das 4 que você tem que suprir é a necessidade do abrigo, porque você tem apenas 3 horas para ficar sem esse abrigo em situações assim de grande relevância, em situações em que a temperatura está muito alta, ou está muito fria, está chovendo bastante, você pode entrar em um estado de hipotermia, ou o sol está muito quente, você pode ter uma insolação. Essa necessidade de abrigo é uma necessidade que surge através de coisas pontuais em relação à questão da temperatura. E a segunda é a questão da água. Então você fez o abrigo, o que você vai realizar? Oh, me desculpe, a água não, o fogo. Você fez o abrigo, então o que você deve pensar primeiro? Você deve pensar no fogo, porque você com o seu abrigo, você tendo fogo, o fogo ele serve para várias funções dentro do sobrevivencialismo. A função de a função de espantar animais, a função de sinalização, a função de você colocar a sua água para ferver. Então são várias funções que o fogo ele tem dentro do sobrevivencialismo. E uma das mais importantes, que a meu ver, é a purificação da água e a eliminação completa de qualquer forma da pessoa vir a adquirir hipotermia. Porque a maior causa de morte entre pessoas que estão em um estado de sobrevivência pontual é a hipotermia. E as pessoas geralmente morrem no primeiro dia. No primeiro dia dessa situação de sobrevivência. Depois disso, há de se pensar na água, na purificação da água. Você tem que purificar a sua água. Você lembra aquelas técnicas de purificação, de filtração? Então, a sua água ela tem que ser purificada, e para isso necessita-se de um fogo. E as 3 semanas sem comida. Então é aquilo que eu falei, dependendo da velocidade do seu resgate. Se o seu resgate foi com 72 horas ou antes de 72 horas, então o seu organismo ele ainda não está necessitando tanto dessa alimentação. E dependendo da sua situação de sobrevivência e da velocidade do resgate, você ainda não usufruiu desse meio de alimentação. Então, falamos para vocês sobre as necessidades de sobrevivência e a regra dos 3. E eu gostaria de pedir mais uma vez que você que está assistindo os nossos vídeos, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal. Aperte o sininho, aperte a notificação em todos, compartilhe o máximo possível os nossos vídeos e também dê o like. É muito importante que você dê o like para que o nosso canal possa crescer.
O próximo vídeo vai ser uma sequência lógica de todos os outros vídeos e eu peço que quem assistir esse vídeo que volte nos vídeos anteriores para estar assistindo os vídeos anteriores, para estar entendendo melhor a nossa linha de raciocínio até a gente passar para a prática. É isso e até mais.